o Câmara Repórter primeira edição desta quarta-feira, 2 de abril, está no ar. E a gente começa falando sobre a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito para investigar as invasões a propriedades privadas em Natal, especialmente áreas comerciais. O encontro, marcado para essa tarde, deve definir o cronograma de trabalhos e os primeiros nomes convocados a depor. O repórter Hugo Fernandes tem mais informações. A Comissão Especial de Inquérito instalada para investigar invasões a propriedades privadas aqui dentro da capital potiguar será presidida pelo vereador subtenente Eliabe. Ele está aqui ao meu lado. A primeira reunião dessa comissão acontece na tarde desta quarta-feira. Vereador, qual a expectativa para a criação dessa comissão? Isso. A nossa expectativa é de que realmente a comissão ela cumpra com a sua função, que é justamente a investigação dessas invasões que são recorrentes, principalmente a estabelecimentos comerciais em pleno funcionamento. Então é necessário que nós possamos, a partir desta comissão especial de inquérito, apurar os indícios, que são muitos, de práticas de irregularidades e que nós possamos responsabilizar as pessoas envolvidas nessa situação que tem causado transtorno na população. E, diga-se de passagem, o direito à propriedade é um direito constitucional, princípio fundamental que consta no artigo 1º da Constituição Federal. Então, é necessário que isso seja obedecido. Ou seja, além dessa situação da prática de irregularidades, nós temos aí também uma afronta direta à Constituição Federal. Quais medidas serão tomadas? Vocês pretendem acionar alguns órgãos para trabalhar de forma conjunta? Exatamente. O trabalho ele vai ser elaborado de forma conjunta. Nós temos a comissão composta por 5 membros, mas com a participação do Poder Legislativo Municipal. Todos os vereadores podem participar dos trabalhos da comissão. Nós estamos também trabalhando em parceria com a Procuradoria aqui da Câmara Municipal, onde também vamos ter uma articulação e um trabalho. Será necessário trabalhar junto ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público. Então, é um trabalho feito de forma integrada, porque o nosso objetivo é justamente, ao final dos trabalhos, que tenhamos resultados efetivos que possa, na verdade, combater esse tipo de prática que não se justifica a pretexto de reivindicar moradia, cometendo irregularidades. Então, esse é o nosso objetivo, de fazer esse trabalho com muita firmeza, com muita responsabilidade, com muita seriedade, para que nós possamos dar a resposta que a sociedade tanto espera e tem direito. Quais pontos podem ser levantados pela Comissão Especial de Inquérito? Por exemplo, quem está por trás desse movimento, quem são os financiadores, se existem atores políticos financiando esses movimentos, e também um dos pontos importantes é quem está envolvido, porque existem indícios de que, inclusive, membros de facções criminosas estão dentro desse movimento. Então, a gente precisa apurar todos esses indícios e trazer a verdade e responsabilizar aqueles que tem responsabilidade nisso. A SEI terá 120 dias para concluir os trabalhos, mas em caso de necessidade, poderá ser prorrogada por igual período, segundo determina o regimento interno da Câmara. A reunião está marcada para as 2h30 desta quarta-feira e você pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara. E na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram 5 projetos de lei em segunda discussão. Um dos projetos aprovados em segunda discussão na sessão ordinária dispõe sobre a obrigatoriedade do município monitorar continuamente a qualidade do solo e das águas subterrâneas dos cemitérios públicos de Natal. A proposta é do vereador Preto Aquino. Indiscutivelmente, esse projeto que trata diretamente, especificamente dos 8 cemitérios públicos de Natal, são eles Vila de Ponta Negra, Nova Descoberta, Alecrim, Bom Pastor 1 e 2, Igapó, Pajuçara e Ridinha, traz com que a prefeitura tenha essa preocupação com o solo, com a água. Acima de tudo, sabemos que é uma contaminação muito grande os cemitérios públicos, em virtude do sol, do lençol freático, mas a prefeitura tem sim que estar presente com um projeto tão importante como esse. Não tenha dúvida que, uma vez implementado, vai dar qualidade de vida até para os profissionais que estão ali trabalhando diariamente.
Também em segunda discussão, os parlamentares aprovaram a criação do Programa de Incentivo do Trabalho de Jovens e Adolescentes oriundos de internatos, orfanatos e abrigos de Natal. O Proteja é uma ideia do vereador Luciano Nascimento. Essas crianças e adolescentes egressos desses orfanatos, desses abrigos, desses internatos, que possam ter um apoio do poder público em relação a estágios remunerados. Precisam estar estudando, matriculadas, com frequência, com notas boas, e aí ter essa parceria com o poder público através desse projeto, que é um programa denominado Proteja. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes, sobretudo as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, vindo de comunidade, sem apoio, para que se torne um cidadão de bem. E ele se tornando um cidadão de bem, quem ganha com isso é a nossa sociedade. Disponibilizar nas praças públicas de Natal um espaço PET. A iniciativa do vereador Robson Carvalho também foi aprovada em segunda discussão. É um sentimento de mais uma vitória para a causa animal, onde a partir de agora nossas praças, nossos espaços públicos vão ser obrigados a ter espaço PET para incluir nossos animais que hoje fazem parte da família brasileira. Não é mais um atrativo para aquele tutor, para aquela tutora levar seu animal para um espaço público como uma praça. E as praças já existentes vão ser implantadas de forma gradativa. Outro projeto aprovado em segunda discussão institui o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento. A matéria pertence ao vereador Kleber Fernandes. A sociedade, através de condomínios residenciais, lojas, empresas que tenham as suas câmeras de vigilância ou de monitoramento privadas, possam colaborar e ceder essas imagens de forma permanente para que as instituições de segurança pública, seja o CIOSP, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, tenham acesso a essas imagens de forma permanente. Isso vai facilitar, já visto que o poder público ou a própria STTU dispõe já de algumas câmeras, mas são mais voltadas para o trânsito. E à medida que as forças de segurança têm um acervo de câmeras de monitoramento interligadas e funcionando com esse acesso aos órgãos de segurança pública, isso vai facilitar muito a elucidação de crimes, a identificação de criminosos, o monitoramento da fuga desses criminosos. Então isso vai ser um instrumento de fortalecimento da segurança pública na cidade de Natal. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do chefe do Executivo Municipal que reconhece a prática de esportes eletrônicos, denominada de EA Sports, como esportes oficiais dentro da capital potiguar. A gente aqui na Câmara recebe essas legislações, tudo tem que ser regrado, tem que ser com regramento através de leis. E a Prefeitura de Natal, entendendo que os jogos eletrônicos já são uma realidade, todas as modalidades de jogos eletrônicos é uma modalidade esportiva também, manda para a Câmara para que a gente aprove e torne isso uma lei para esse regramento. Porque isso vai trazer para a Prefeitura, através de empresas que se abram, inclusive no nosso município, que possa trazer também arrecadação. Na tarde desta terça-feira, aconteceu mais uma reunião da Comissão de Educação. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que prioriza a melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência em vias sem calçamento. Na reunião da Comissão de Educação desta terça-feira, os vereadores encaminharam 7 projetos para a relatoria e outros 16 tiveram os pareceres apreciados e aprovados. Criação do Dia Municipal do Doador de Sangue a ser celebrado em 14 de junho. Esse foi o projeto da vereadora Nina Souza, que teve o parecer de Pedro Henrique e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação. É uma iniciativa muito importante, que essa data municipal é a mesma data também a nível mundial e uma data que simboliza muita coisa, não apenas um dia, mas sim um dia de construção de campanha para que a gente possa fazer ações da Prefeitura para fortalecer ainda mais os bancos de sangue do município de Natal. Um projeto fala sobre transfusões de sangue, sobre doações de órgãos também, transfusões, e é uma pauta muito importante, que é uma pauta em conjunto, educação e saúde pública. A gente fez uma relatoria, o projeto tem todos os requisitos necessários para seguir aqui pela casa em breve a plenário. De autoria de Kleber Fernandes, foi aprovado o projeto que cria a campanha de promoção sobre a importância do trabalho formal em Natal.
A matéria foi relatada pelo vereador Daniel Rendal. Esse projeto ele vem tentar educar as pessoas da importância da formalidade. Olha, emprego formal significa férias, 13º, segurança para o trabalhador, para ele tenha mais qualidade de vida. Então esse projeto é assim de extrema importância, para que esse trabalhador ele busque alternativas na sociedade, que os empresários eles busquem expandir mais os seus empregos, né? É muito importante, eu assim, tenho uma alegria muito grande, porque é uma das nossas pautas aqui nessa casa. E assim, a gente acredita que após a aprovação desse projeto de lei aqui com os nossos pares, assim nós esperamos, nós relatamos favoravelmente, nós combatamos esse número elevadíssimo de empregos informais na nossa cidade. Ao final da reunião, o presidente da comissão, o vereador Cláudio Custódio, anunciou que a partir do dia 15 de abril será iniciada as visitas nas unidades de ensino da capital. O que funciona a gente tem que copiar. Eu sou membro da Comissão de Saúde e na saúde estamos fazendo visitas. As visitas têm uma função extremamente importante para a própria prefeitura da cidade com relação ao desenvolvimento de relatórios para indicar quais falhas técnicas e estruturais que existem nesses espaços e agora trazendo a ideia aqui para a Comissão de Educação para que a gente possa reproduzir e fazer acontecer também com relação à infraestrutura da nossa rede de educação. Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros esclareceu decisão do STF sobre a taxa de prevenção e combates a incêndio cobrada desde 2019. Tarsila Costa tem mais informações. Durante a coletiva realizada na sala de reunião do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Monteiro deu detalhes sobre a decisão do STF, que confirmou a constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios, cobrada em forma de anuidade por meio do convênio com o Detran. Os recursos provenientes da taxa serão aplicados principalmente em obras, reformas, aquisição de veículos operacionais, equipamentos de manutenção de viaturas e capacitação da tropa. Estávamos presentes no dia 26 passado, lá no Supremo Tribunal Federal, quando foi fixada a tese de que são constitucionais as taxas de prevenção, combate a incêndio, busca e resgate em edificações, em estradas. Então, os corpos de bombeiros militares de todo o Brasil hoje têm essa situação pacificada. Desde 2019, que a gente vinha nesse litígio junto ao Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, e junto ao STF. Por 9-2 foi fixada essa tese. Então, pacificou-se. A partir de agora, o Corpo de Bombeiros, que já vinha investindo, né, porque a gente considera essa taxa um investimento que o cidadão faz na instituição. E, de uma forma muito efetiva, a gente vem comprovando a importância desses recursos que caem no nosso fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar. Primeiro, porque a lei veda qualquer utilização fora do contexto de reequipar o Corpo de Bombeiros. A gente já cresceu, só para ter uma ideia, em construção de novas unidades, a gente já cresceu 100% e temos mais 2 unidades previstas para o interior do estado. A gente conseguiu interiorizar, assim, que sem essa taxa a gente não conseguiria. 2019 para cá já vinha sendo cobrado, arrecadado e gastos esses recursos. O que vai acontecer é que agora a gente vai fazer um trabalho de mídia muito forte para mostrar à sociedade o que é que o bombeiro já investiu. Quando a gente começou, salvo engano, a gente teve uma arrecadação de 20 milhões. Hoje, esse ano, a expectativa é de 35 milhões. Para o ano, ela sempre vai aumentar. Aumentou a frota de veículo, vai aumentando, logicamente, os recursos que vão cair na conta FURREBOM. Então, ela é sempre superavitária. E detalhe importante também colocar para o cidadão que esse superávit ele é incorporado nesse fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros. A lei veda a utilização dos recursos que caem nesse fundo para outra situação que não seja utilizar para investir no Corpo de Bombeiros Militar. Durante a coletiva, o comandante também abordou o impacto da ampliação da estrutura dos bombeiros no estado, que passou de 5 para 10 quartéis, com a expectativa de chegar a 12 ainda esse ano. A gente já utilizou mais de 100 milhões de reais para comprar equipamentos, para investir em pesquisa, em estudo. O Corpo de Bombeiros Militar vem sendo tendo a sua missão de proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente de uma forma bem mais efetiva com a utilização desses recursos advindos dessa taxa que hoje está pacificada.
Os valores cobrados não vão sofrer alteração. Eles variam de acordo com o tipo do veículo. Motos pagam R$ 15, carros R$ 25 e veículos de carga ou rodoviários R$ 50. Para veículos de carga perigosa, a taxa dos bombeiros é de R$ 80. Um projeto da UFRN abre inscrições para o curso que ensina idosos a mexer no celular e computador. A iniciativa é do Instituto Metrópole Digital da UFRN. Hugo Fernandes. Promovido pelo Instituto Metrópole Digital da UFRN, o projeto de extensão Inclusão Digital para Idosos oferece 76 vagas gratuitas em cursos voltados exclusivamente para pessoas com 60 anos ou mais, com o objetivo de aproximá-la do universo digital de forma prática e acolhedora. As inscrições acontecem no dia 5 de abril de forma presencial, a partir das 8 da manhã na sede do IMD, localizado no campus central da UFRN. A seleção será feita por ordem de chegada mediante a apresentação de documento oficial com foto. O projeto contempla tanto o público interno quanto o externo à universidade. As aulas começam no dia 12 de abril e serão realizadas sempre aos sábados, também no IMD. Ao todo serão oferecidos 2 cursos distintos com foco no dia a dia digital dos participantes. O de computação básica com 28 vagas e o de smartphone básico com 48 vagas disponibilizadas. E veja a seguir, Câmara Municipal de Natal realiza sessão solene para marcar o Dia Mundial do Autismo. E vamos conhecer também a trajetória rumo ao diagnóstico dos famosos gêmeos autistas Ângelo e Augusto. Eles são aniversariantes desse dia 2 de abril. Eu volto já já. Esse é Enzo, 13 anos, adora ir ao cinema, viajar e sonha em ser youtuber. Mas ainda pequeno, ele foi diagnosticado com osteosarcoma. Os principais sinais: calor e vermelhidão no local, torócia e inchaço. Procure um médico. E não esquece do Enzo, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Após o infarto, o risco de um novo evento cardiovascular, como outro infarto ou até um derrame, é elevado e exige atenção contínua à saúde do paciente. Em Natal, o Instituto de Pesquisa está conduzindo um estudo voltado justamente para investigar fatores associados ao infarto agudo do miocárdio e contribuir para a prevenção de novos casos. O Instituto Atena de Pesquisa Clínica de Natal é quem está realizando esse estudo sobre o infarto agudo do miocárdio. Quem está aqui ao meu lado é a doutora Sanali Paiva, coordenadora médica do Instituto. Doutora, em relação a esse estudo, vocês estão procurando, né, pessoas para se candidatarem para realizar essa pesquisa. Exatamente, Hugo. O infarto sempre chega de surpresa, né, na maioria das vezes. E o Instituto tem participado de vários estudos com infarto e esse especificamente inclui um medicamento do tipo anticoagulante para ajudar na recuperação pós-infarto. Para participar, precisa que a pessoa esteja numa janela de 7 dias do infarto. Ou seja, do momento que ela internou, foi para o hospital, fez angioplastia, saiu de alta, tem que estar dentro dos 7 dias. Para que ela possa, então, vir ao centro e a gente possa incluí-la nesse protocolo. Em a pessoa participando de um estudo assim, ela segue conosco durante 5 anos num acompanhamento cardiovascular regular. Daí a importância da gente avisar para as pessoas, porque existe um déficit, né, de possibilidades de atendimento na rede pública de saúde, principalmente, e aí o Instituto se propõe a acompanhar essas pessoas que estejam participando do protocolo de pesquisa. E o objetivo, Sanali, dessa pesquisa, desse estudo com essas pessoas que possuem essa comorbidade, digamos assim? Bem, a ciência na cardiologia é sempre muito intensa. Tudo que se toma, todo medicamento que a gente toma referente ao aparelho cardiovascular foi precedido por um grande estudo clínico. Por exemplo, vou citar exemplos de medicamentos que todo mundo conhece e que são usados no infarto. O clopidogrel, que a gente toma depois de uma angioplastia. Houve vários estudos clínicos grandes e nós participamos de vários deles. Outro medicamento que chama-se o ticagrelor, igualmente. O AS, um medicamento que é fundamental no infarto agudo, que chama trombolítico, nós participamos de estudos com trombolítico, ou seja,
toda medicação que vai ser aplicada, não só na cardiologia, em qualquer área médica, precisa ser antecedida por um grande estudo clínico envolvendo pessoas do mundo inteiro, brancos, amarelos, roxos, verde, azul, gente de toda cor, de qualquer lugar do mundo, precisa estar representado, ambos os gêneros também. Vocês ainda vão realizar o estudo, mas já existe algum tipo de evidência que motive esse tipo de situação? Sim, quando o estudo chega nessa fase, que é avaliado em milhares de pessoas mundo afora, ele já passou por outras 3 fases que validaram o uso da medicação dessa forma. Então, já existem estudos anteriores que validam o uso dessa medicação, já tem uma eficácia comprovada, já se sabe todos os fatores, todos os efeitos colaterais, qual a dose correta, ou seja, já está definido o medicamento, já se sabe tudo sobre ele e agora a gente está testando no mundo inteiro com pessoas com aquela doença específica, para a gente ter certeza que o medicamento vai fazer a diferença quando comparado com o que já existe. É um tipo de problema que vem acontecendo com mais frequência ou não, após a pandemia? Não que seja após a pandemia. Nos últimos 20 anos tem crescido o número de infartos, principalmente na população mais jovem. Na população mais idosa se mantém meio que estável e até tem reduzido em muitos países. Isso tem tudo a ver com que tipo de país é esse. Então, os países, infelizmente, mais pobres têm aumento da população com infarto. Por exemplo, países na África têm aumentado a quantidade de infartos, principalmente entre os jovens. Já países em desenvolvimento num nível mais elevado ou países desenvolvidos têm diminuído significativamente. Os interessados podem entrar em contato com o Instituto Athena pelos números 84 2020 3430 e 84 99 992 0089. E da saúde cardiovascular, vamos para a saúde mental. Uma pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes recruta voluntários em estudo de novo medicamento contra a depressão. Tarsila Costa tem mais informações. O Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes recruta voluntários para um estudo que investiga um novo medicamento com potencial de auxiliar no tratamento da depressão. A pesquisa, coordenada pelo anestesista Wallace Andrino da Silva, também avalia a eficácia e a segurança da substância como complemento aos antidepressivos em adultos e idosos com transtorno depressivo maior. Para participar, é necessário atender a alguns critérios, como ter idade entre 18 e 74 anos, saber ler e escrever, diagnóstico de depressão moderada a grave, já ter utilizado antidepressivo, mas com resposta inadequada. Estão entre os principais critérios de exclusão histórico recente, últimos 3 meses, ou sinais atuais de problemas cardíacos, respiratórios, gastrointestinais e neurológicos, diabetes tipo 1 ou tipo 2 não controlados, hipotireoidismo ou hipertireoidismo não tratados, doenças que afetam os hormônios do estresse, como doença de Cushing e doença de Addison. Os participantes receberão o medicamento por até 16 semanas e, após esse período, poderão receber o mesmo tratamento em estudo ou um placebo, substância sem efeito ativo, durante o restante da pesquisa. Os voluntários qualificados terão acesso ao acompanhamento médico necessário para a pesquisa e ao medicamento em estudo sem nenhum custo. No entanto, o estudo não cobrirá outros cuidados médicos ou medicamentos atualmente utilizados na rotina diária de saúde. Para outras informações, é só entrar em contato com o Centro de Pesquisa pelo número 84-99670-8676, WhatsApp 3092-3635 ou pelo e-mail cpc.ol/ufrn/eb7.gov.br. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e, para marcar a data, o Hospital Universitário Onofre Lopes vai realizar durante todas as quartas-feiras deste mês ações voltadas a pessoas com autismo e familiares. Simone Silva esteve no hospital e tem mais informações. A partir desta quarta-feira, o Hospital Universitário Onofre Lopes promove a ação Onda Azul, UOL pelo Autismo. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com o médico Carlos Alberto, que é gerente de ensino e pesquisa. Professor, em que consiste essa ação? Essa ação ela é uma ação que promove em todas as quartas-feiras algum foco importante no acolhimento, no tratamento, no diagnóstico e na compreensão por parte da população e de nós aqui, servidores, sejam alunos, professores, terceirizados,
de como saber lidar com essas pessoas que têm necessidades especiais. Quem quiser visitar, quem quiser acessar, vai no Instagram do Hospital Universitário Onofre Lopes, lá tem um QR Code, e esse QR Code é válido para todas as quarta-feiras, porque são conotações diferentes. Então, vai ter uma quarta-feira que a gente vai acolher os pais das crianças com necessidades especiais do transtorno do espectro autista. Por quê? Porque a gente sabe que os pais, eles têm uma qualidade de vida muito diferente de pais que não têm as crianças com necessidades especiais. Então, a gente vai informar como lidar, ou seja, vai adequar ou procurar melhorar o cotidiano dessas pessoas quando eles têm isso diariamente na sua vida. E há um fenômeno muito interessante, que há uma prevalência muito grande de abandono dos pais quando existe uma criança com transtorno do espectro autista. Mais uma vez mostrando o quanto as mães fazem a diferença. E essas pessoas vão ser acolhidas. E no último dia, na última quarta-feira, vamos ter aqui uma ação integrada com o Departamento de Odontologia para as crianças que têm necessidade de tratamento odontológico. É um projeto chamado Teia de Sorrisos, muito bem colocado, em que crianças que têm transtorno do espectro autista, elas têm muitos problemas odontológicos, por conta do próprio espectro, que elas têm dificuldade de fazer a higiene oral. E o hospital, em convênio com o Departamento de Odontologia, vai fazer esse tratamento odontológico, que a gente está chamando um mutirão, mas a gente chama atenção para a população. Não venha ao hospital espontaneamente. Esse acolhimento tem que ser via Departamento de Odontologia, porque algumas crianças, daí que tem o nome espectro, elas conseguem fazer o tratamento odontológico sem a necessidade de uma sedação. Então, há uma triagem lá na Faculdade de Odontologia e com o apoio da anestesista Keila, que se especializou nesse tipo de abordagem da criança com TEA, a gente vai propiciar, na última quarta-feira, o atendimento odontológico dessas crianças. E a Câmara Municipal de Natal realiza hoje uma sessão solene para marcar este Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. A propositura é do vereador Técio Tinoco. A sessão começa às 6h30 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Natal. O dia 2 de abril também é o aniversário dos gêmeos autistas, Ângelo e Augusto. E como homenagem aos aniversariantes e a sua mãe Maria Lucy Gomes, a gente encerra o Câmara Repórter primeira edição de hoje, contando como foi a trajetória dessa família em busca do diagnóstico. Maria Lucy é mãe dos gêmeos Ângelo e Augusto. Eles foram diagnosticados com autismo há quase 4 décadas. Na época, não tinha muitas informações sobre o tema. Também eram poucos os profissionais especializados e as unidades de ensino preparadas para recebê-los. Por isso, nos primeiros anos de vida, os irmãos foram educados em casa. No início, ninguém falava em autismo, né? Isso foi em 1981, tanto é que eu vim ter primeiro diagnóstico, que nem foi um diagnóstico, foi que eles tinham características de autismo já aos 4 anos e meio, mais ou menos. Mas, mesmo sem saber, eu nunca deixei de estimulá-los, né, de procurar corrigir as falhas, insistindo, persistindo. Lá em Fortaleza, me disseram que eles tinham características de autismo. Eu fui procurar uma bibliografia, né, algum livro, e o único que eu encontrei na época foi Autismo Década de 80, de Christian Gauderer. E nesse livro tinha tudo, né? Tudo que apresentavam neles tem nesse livro, eu ainda tenho ele. Se eu fosse fazer qualquer tipo de estimulação com eles assim, dentro de casa, solto, eu não conseguia, eles não paravam. Então eu ia para dentro de uma rede, eu segurava assim no rosto deles, para que eles vissem eu articular. Mostrava as gravuras para eles associar a palavra ao objeto, né? Sabe por que eu fazia isso? Porque nós saí da Fortaleza, já com 4 anos, quando a gente veio se mudar,
isso por recomendação do médico de Campinas, eu tinha mais preocupação até com a fala, para que eles tivessem uma fonoaudióloga. Mas lá em Fortaleza, essa história eu já contei demais, né? Eu acho que muita gente já sabe. Na primeira semana na clínica, a fonoaudióloga me entregou e disse, olha, eu não posso fazer nada com seus filhos, eles nem olham para mim. E eu saí de lá chorando. Aí foi quando eu comecei a fazer essa estimulação por conta própria. O aprendizado deles foi muito coisa de mãe, de pedagoga, de intuição também de mãe, né? E conhecendo também o desenvolvimento de uma criança, as etapas do desenvolvimento, e já tendo 3 filhos, porque quando eles nasceram eu já tinha 3 filhos, eu fui começando a estimular. O importante é você insistir, é você não deixar passar nada, que era o que até hoje eu faço. Se houver qualquer um deslize da parte deles, eu estou ali para ensinar, para repetir, para dizer como é. Pensando em outras famílias que passavam pela mesma situação, Maria Lúcia fundou em 1990 o Jardim Escola Dois Amores. A unidade de ensino foi pensada como um ambiente educacional acolhedor e com estratégias pedagógicas específicas para atender às necessidades dos gêmeos e de outras crianças com autismo. Nós voltamos de Fortaleza, viemos morar aqui em Natal. E ao chegar aqui, não encontramos escola para nossos filhos. E eu tinha mais 3, os 3 maiores eu consegui escola, mas para Ângela e Augusto não. E as escolas recusavam. Tá? Um até aceitou, foi no mês de julho que nós chegamos, um até aceitou, mas no mês de outubro me chamou dizendo que não tinha condições. Ele só batia e rodava as coisas, olhava para o ventilador, ficava no recanto de parede. Eles não aceitava nenhuma atividade. Não é que não aceitasse, não tinha interesse, eu acho que não entendia, né? E aí foi quando eu falei com meu esposo, né, para a gente fundar uma escolinha para que nossos filhos estudassem. E que a gente aceitasse outras crianças, também com deficiência, e mais uma escola regular, para aceitar todo mundo, entendeu? Tanto é que essa escola funcionou por 24 anos. 2 de abril se tornou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de combater a discriminação e o preconceito, além de garantir a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A data se torna ainda mais especial porque é neste dia 2 de abril que os gêmeos completam 43 anos. Essa data veio a calhar. Eu digo que são 2 datas importantes na minha vida, que por coincidência, claro que eles nasceram primeiro, né? A data veio depois. E foi exatamente depois dessa data que o autismo se expandiu mais, né? As pessoas conheceram, porque o mais importante, eu acho que no caso aí de qualquer um tipo de deficiência, de síndrome, é as pessoas conhecerem e depois aceitarem, né? É muito difícil, realmente, não vou dizer que não é. Passei por maus momentos, né? Muitas situações difíceis, mas eu acho que é a sociedade participando, vendo, conhecendo, que vão aceitar. Vai chegar um dia que o autista não tem problema. Então, existem leis, aliás, várias leis já a favor do autismo, muitas leis. O autismo, maravilha, comparando com quando meus filhos nasceram. Eu queria que você deixasse um conselho para uma mãe que recebeu um diagnóstico agora, porque é sempre bom ter esse feedback de quem viveu essa experiência. Eu gosto muito de dar esse conselho, que me perdoem os terapeutas, que me perdoem os médicos, que me perdoem qualquer tipo de profissional envolvido. Eu sei que o ABA, hoje em dia, tem criança, eu acho que tem várias horas de atendimento por dia, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, que as mães em casa, vou repetir minhas 3 palavras, que eu usei a vida toda, na educação não só dos meus 2 filhos, Ângela e Augusto, mas de todos os meus filhos. Insista, persista e não desista.
a gente consegue o máximo que eles possam dar do potencial que eles tiverem. E a gente fica por aqui, mais notícias à noite no Câmara Repórter segunda edição ou agora mesmo no nosso portal cmnat.gov.rn.br. Até amanhã.